Pega dois caras que ganharam alguma coisa no mundo da velocidade. Quero saber de vocês, os favoritos de vocês. Hamilton ou Schumacher? Os dois heptacampeões mundiais. Os caras que mais ganharam corrida. Christian já coça a cabeça. Nelsinho tá no chat GPT procurando. Aliás, a Cal, ela usa o chat GPT, cara, é impressionante, cara. Pra Fórmula 1, o chat GPT não funciona. Bom. Sabe como a gente vai resolver? Não funciona. Ô, Cal. Não funciona. E aí, Hamilton ou Schumacher? Vê o que o chat GPT... O chat GPT fala Fangio, porque a Cal prefere o Schumacher. Mas queremos saber de vocês. Tá bom, a gente começou com ela, vamos agora com você. E aí? Rápido, se tiver que responder um ou outro... Cara, vou te falar, a cada semana eu penso um nome diferente, mas nessa semana... É verdade, porque você vê umas coisas de um, vê do outro. Essa semana eu vou ficar com o Hamilton. Achei que o cara, semana... Negócio de ir pra Ferrari... Ele mandou muito. Mandou bem. Mandou bem. Algo que o outro também fez. Mas Mas ele mandou bem porque ele vai encerrar um ciclo perfeito da história dele na Fórmula 1. Ele tava tranquilo ali na Mercedes já. Até eles vai falar a mesma coisa do Schumacher, que andou de Benetton. Mas é diferente, o Schumacher era um começo de carreira. O Schumacher tava no quarto ano de Fórmula 1. O outro já tá no... Aliás, o Hamilton ele vai quebrar um recorde, vão ser 12 temporadas seguidas na mesma equipe. É o recorde da Fórmula 1, nunca teve. Vai bater o Schumacher. O Schumacher ficou 11 na Ferrari e ele vai completar 12 temporadas seguidas na... Essa daí é difícil. É pau a pau. Só tem gente xingando a gente no chat. Eu tô até vendo já os nomes lá. Fazer um bolão de quem vai falar cada coisa do pessoal que tá no chat da primeira exibição ali, viu? Eu acho dois talentos... Quando começa Não, assim, calma. Tá bom, Thiago, falar o quê? De duas pessoas que ganharam, foram campeão do mundo 7 vezes. Pô, os caras sabem muito mais do que os outros. Mas eu acho que nessa daí eu vou de Schumacher, porque o que me chamou a atenção bastante foi quando ele foi para a Ferrari. A Ferrari estava por baixo, quando ele chegou bem por baixo lá na Ferrari. E tudo bem, não foi no primeiro ano, levou algumas temporadas, mas ele conseguiu, de um jeito ou de outro, remontar aquilo lá, e daí ele entrou numa era onde eles dominaram. Durante, 5, 6 anos, eu acho. Foram 6 títulos de construtores e 5 de pilotos. Então, eles praticamente dominaram, exatamente do mesmo jeito. Hoje em dia a gente pode falar de Max, Red Bull, foi Schumacher, Ferrari. Então... Por causa disso, eu acho que eu vou de Schumacher. O Hamilton, se a gente analisar todos os títulos dele, ele óbvio, o cara é 7 vezes campeão do mundo, mas todo mundo estava meio que competitivo em qualquer situação que ele andou. Não foi parecido com a era Schumacher? Que, aliás, até vou querer ouvir, claro, a sua opinião do Schumacher e do Hamilton, mas... Aonde? Polêmica vazia, que muita gente faz... Eu acho que quando o Hamilton foi para a Mercedes, a Mercedes estava melhor do que quando o Schumacher foi para a Ferrari. Ok, mas pegando os títulos. Porque uma coisa que muita gente fala do Schumacher eu sou absolutamente contra, mas o pessoal fala, Schumacher correu contra ninguém. Você deve estar brincando, né? Várias pessoas falam isso. Schumacher ganhou de ninguém. Como ninguém? Pô... Pegar em fórum, discussão, muita gente fala que o Schumacher correu contra ninguém. E todo mundo que tava correndo contra ele? Não, não correu contra caras que não... Eu sou totalmente contra isso, deve deixar claro, mas muita gente fala que o Schumacher ganhou de ninguém. Não, eu acho que ele se colocou naquela posição, porque entre ele e Ferrari, eles eram tão dominantes que quem olhava de fora e não entende do automobilismo, fala assim, também ele corre contra ninguém, como corre contra ninguém? Ele se colocou nessa posição. Daí, até aí você pode dizer a mesma coisa do Hamilton. O Hamilton foi lá para a Mercedes, quando ele estava ganhando tudo, o Hamilton só corre contra o Nico Rosberg. Não é assim, ele corre contra todo mundo, é que ele mais equipe se colocaram nessa posição. Então, igualou a condição dos dois. Vamos ver o que o Júnior fala disso daí. Eu acho que os dois tiveram um carro superior aos outros da mesma diferença. Assim, tava muito superior, os dois. Acho que do Schumacher ele teve
teve que ralar um pouco mais no começo para chegar lá. A equipe estava apanhando muito mais. E eu acho que naquela época também dependia um pouco mais do piloto dar direcionamento para a equipe para desenvolver o carro. Hoje em dia não tem zero disso. O piloto faz, na minha opinião, no desenvolvimento, tá? Não chegar a ganhar a corrida, mas ficou tão científico, tem tanta tecnologia que realmente são os engenheiros que têm que bolar as coisas, tem que ter mais downforce, ter mais potência no motor mais econômico, etc. O piloto, hoje em dia, ele senta para ser um robô dentro do carro, para não errar e extrair o máximo do carro o tempo inteiro. Mas acho... todas aquelas horas de simulador que a equipe manda você fazer, você não acha que eles estão extraindo, de uma certa maneira, desenvolvimento do carro? Não, mas eles, por exemplo... Você está ralando lá no simulador? Eles testam coisas diferentes no simulador. Uma calibragem, uma barra. Então, mas daí, no fundo, é você que fala, isso daqui eu achei um pouco melhor em curva de média, curva de baixa. Tudo bem, mas é que hoje você tem tantos dados... Tudo que acontece já no carro, eles já sabem. O carro já ficou perdeu o grip aqui. O sensor já fala na hora tudo que está acontecendo. Não, o piloto aqui, ele tá virando demais o volante, está estressando o pneu, está esquentando. Hoje tem tantos sensores que, assim, é lógico que o piloto vai dar a opinião dele. Pô, não tô gostando do carro assim, tô achando que tá... Mas, assim, o nível de detalhe de sensores, de aquisição de dados é tão alta que por isso você tem 75 pessoas olhando para a tela, olhando para tudo quanto é coisinha diferente. E aí você tem que ter os programadores certos para juntar aquilo tudo para cuspir a informação certa, né? Só que na época do Schumacher, lógico, já tinha, mas não é o que tem hoje, né? Ele sentou no carro e ele teve que realmente empurrar a equipe, extrair tudo do carro e eu acho que ele fez mais diferença do que o Hamilton fez na era dele, né? Então, eu acho que o que o Schumacher fez foi um pouco mais difícil do que o Hamilton fez, na minha opinião. Interessante esse ponto. Apesar que naquela época também não tinha aquela telemetria, tipo, de Lógico, fora pra dentro. Não, tudo bem. Você podia mandar, às vezes, tô com um problema no carro. Os caras mandavam... se naquela época tinha 100 sensores, hoje em dia tem 1000. Entendeu? Tipo assim, então... assim, é muito detalhe. Sabe tudo que tá acontecendo no carro, entendeu? Então... e naquela época, né, querendo ou não, da evolução da época, tinha menos engenheiros para você captar e ler alguma coisa. Entendeu? Hoje em dia, não só os que estão na pista, mas tem em tempo real essas informações indo lá para a oficina na Inglaterra, ou onde for a fábrica de cada um, e tem mais uma penca de pessoas lá analisando tudo. Além do número bem maior de sensores, você pode ter certeza que hoje em dia os sensores que tem comparado com aquela época são bem mais accurate do que aquela precisos. Época. Bem mais precisos. Então, hoje em dia deve estar no milionésimo do milionésimo. Aquela época tinha uma margem de erro, sem falar... Não é nem margem de erro, mas vamos supor, eram a cada... sendo grossamente, a cada 1 segundo tinha um dado, hoje em dia a cada 1 milímetro de 1 segundo, a cada... Qualquer tempo que você tem... É igual máquina fotográfica, né? Vídeo daquela época tinha, sei lá, frames per second. Hoje em dia você tem muito mais, entendeu? Dados é a mesma coisa, né? Quanto mais vai evoluindo, mais os dados vão ficando com mais qualidade. Mais qualidade. É engraçado que a gente tá comentando disso daí, porque, por exemplo, quando você tá analisando a volta de um piloto, tá? E mesmo sendo a sua volta, se você colocar a volta inteira sem dar um zoom específico numa curva, você vai enxergar os seus dados de uma maneira. Quando você zoomeia só aquela curva... Na telemetria. É isso, lá na telemetria. E você blow up só aquela curva, a freada, e ainda se você dividir entre freada, metade da curva e saída da curva, você vai ter uma percepção completamente diferente da análise que você está fazendo. Então, isso que a gente está comentando agora, o fato de terem sensores bem mais precisos, que tem capacidade de juntar muito mais informação hoje em dia,
é mais material para você analisar e, consequentemente, torna o seu trabalho, em alguns aspectos, mais fácil e mais complicado ao mesmo tempo. Vou emendar esse assunto, então, mas só para saber de você acha que o Schumacher corria contra ninguém ou é lenda urbana de internet? Não, mas eu lembro de ver aquela época, eu dormia porque a corrida era um pouco sem graça, né? Porque realmente o Schumacher ganhava muitas corridas, tá bom, né? Mas até a gente pode dizer a mesma coisa do Hamilton de hoje, e do Sim. Max agora. e do Rosberg. Ou se a gente pode falar do Max hoje em dia. Que é o que todo mundo fala. Eu também vejo a corrida larga e volto pro final. Eu realmente admito que achava um pouco chato. O Schumacher ganhava todas as corridas. Não tem como negar isso. Mas eu era uma criança, não entendia do por trás todo, né? De tudo que chegou pra tá naquele ponto, né? Ponto ali. Mas é sério, cara. Tipo, você pega o Schumacher correu tudo contra bem. ninguém, um monte. Tá bom, eles podem falar o que eles quiserem. Daí você pergunta para eles, ok, com qual autoridade que você está falando isso? Baseado no quê? Eu respeito a sua opinião, só que você só assistiu corrida, você nunca sentou dentro do carro de Fórmula 1. Eu acho que um dos grandes méritos do Schumacher é que ele se colocou naquela posição. Ele resolveu aceitar o desafio Ferrari logo cedo na carreira dele, e ele foi para uma Ferrari que, na minha opinião, ela estava mais em baixa do que o Hamilton entrando na Ferrari agora. Não estou falando que o Hamilton vai pegar um negócio prontinho e já vai sair ganhando na primeira corrida, que não vai ser isso, mas a Ferrari estava passando por um período difícil quando o Schumacher foi para lá. Inclusive, reza a lenda que o carro era tão mal projetado de 96 que tipo, tinha a prova que ele tinha que colocar a cabeça meio de lado para o fluxo de ar para não que tapava aquela saidinha que tem em cima do Santo Antônio, sabe? Aquelas meio pilotando ali.